começou ainda, está retardado. Ah, começou, pronto. Então, vamos lá, retomando, né? Só para teremos aula todas as segundas-feiras, alguns dias uma aula mais expositiva, dialogada, mas durante o período, outros dias eu, pelo menos, a gente abre o Meet aí para conversar, orientar para alguma atividade, nós teremos 3 atividades avaliativas, muitas atividades, mas 3 avaliativas, né? O seminário, e esse seminário eu já queria colocar para vocês que eu quero que vocês comecem a ler Maquiavel, porque é fundamental que leiam Maquiavel. Então, vamos fazer um seminário de Maquiavel. Eu li Maquiavel, a primeira vez eu era bem nova, foi no colégio até, não foi no ensino superior. Depois eu estudei Maquiavel no ensino superior. E era um livro comentado, diziam que era um livro comentado por Napoleão. Falam que é fake, eu não sei, mas é super interessante. Eu vou ver se eu acho essa versão em PDF para passar para vocês, né? É só um adendo a mais que é muito legal, muito legal. Alguém de vocês já leu Maquiavel? Não? Sim? Eu não, professora. Oi? Quem é o danado aí de achar coisa na internet podia procurar aí para a gente. Não, né? Então, vale muito a pena e é legal, não é uma leitura chata. Vão procurando alguém aí, o Maquiavel comentado por Napoleão em PDF, se alguém acha. Não, depois eu dou meus pulos aqui, enquanto a gente conversa. Então, é isso, né? E só para continuar, eu vou fazer toda segunda-feira uma chamada. Isso não quer dizer que eu vá reprovar por falta, mas quer dizer que eu quero estar bem à parte quem está participando ou não, porque ela faz parte da avaliação participar das aulas, né? Estar, pelo menos, de ouvido presente. Porque o corpo nem sei, alma muito menos, né, Amanda? Mas pelo menos está aí na janelinha, né? Algumas perguntas mais? Tem perguntas, vocês? Não, nada. Tudo suave na nave? Não? Então tá. Então vamos falar um pouco sobre a nossa disciplina, né, que é ciência política. Eu imagino o Juan todo arrepiado de falar aquela louca da professora Thelma vai dar ciência política, você vê? Que é a vida. Mas é legal, a diversidade só acrescenta, é muito bacana. E para eu organizar a disciplina, eu recorri à ementa, né? A ementa do curso de vocês. Então, eu vou colocar aqui a nossa... Vocês estão aí? Alguém está Professora? Aí? Oi, fala, Cíntia. Olha bem o grupo, vê se é esse livro aí que eu mandei. Deixa eu olhar aqui. No grupo... ai, que legal! Ai, é top esse povo. Deixa eu ver. Estou abrindo aqui para abrir no lugar certo. Abrir. Que põe preocupe. Não, eu já conheço, Mari. Agora tem que te abrir com outro.
eles puseram o negócio aqui para abrir, deixa eu abrir com outro PDF, que eu tenho que comprar para abrir. Imagina, eu mereço, viu? Ah, pronto, consegui. Ah, isso mesmo! Ai, que legal, que bacana! Vocês vão adorar. Adorarão. Ai, que bacana. Então é Já está aqui, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Mas parece que está inteiro aqui, não? Não sei, eu encontrei, foi esse. Eu encontrei esse. Mas eu acho que porque aqui só estão os 2 primeiros capítulos. Mas se achou esse, acharemos o resto. Até a página 20. Olha se o teu é assim também. É até a página 29. 29, isso mesmo, mas faltam páginas aí. Esse é parte, deve ter outro mais. Deixa eu só fechar. Espera um pouquinho, vou fechar aqui. Ah, mas legal, Cíntia, muito obrigada, bem legal. Continue procurando aí. Sim. Com o chiado do som, deixa eu ver como está meu áudio está baixo. Olha se melhorou. Piorou, como que está aí? E a professora está dando um chiado, eu não sei se é o meu aqui, mas tá chiando quando você fala. Olha os outros. Como se estivesse dando microfonia. Deixa eu... Também, Cíntia? Deixa eu ver. Sim. Vou pegar o microfone e ver se melhora. Como falo em microfonia, eu vou desligar o celular também. Que não é hora mais de desligar, desligue. Não sei. Melhorou? Não? Sim? Não sei se é do... Continua do mesmo jeito. Vamos ver. Alô? Agora? Continua. Não ouvi. Ah, não. Então é aqui. Oi, eu acho que é o microfone. Fala aí de novo. Alô? Alô? Na hora que você fala, aparece. Fico. Show. O microfone melhora a clareza ou não? Porque às vezes o chiado está dando pelo... Era só um pouco, que eu vou fazer outra coisa. E agora? Estão me ouvindo? Melhorou, não melhorou? Igual? É igual. Alô, não te ouvi, Érica. Oi, tá igual. Ixi, Tá. Alô? Continua do mesmo jeito. Então, alguém mais?
Tá ouvindo assim? É da Érica ou é nossa? Aqui tá bom, a Ana falou. Ai, deixa eu tirar o brinco, porque brinco com isso não dá. Ai. Que dor. Deixa eu... Alguém fale comigo. Professora, tá meio pouquinho mais para entender. Tá ruim também, Cíntia? Eu não entendi você. Um pouquinho chiando, mas dá para entender que a senhora está falando. Não sei se eu ponho o microfone, se eu tiro. Aqui não tem nada ligado, eu não sei se é do computador. Deixa eu ver se eu melhoro. Olha se fica melhor assim. Assim. Ou igual. Até é melhor, professora. Agora, além de ficar chiando, ficou um pouco mais baixo. É melhor. Sim. Ah, então vai assim mesmo. Não tem nada aqui, tá tudo desligado, estou isoladinha, celular desligado, tudo. Ah, deixa eu tirar só aqui, pronto. Então tá, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês liguem aí no chat, falem, que eu vou agora colocar a tela aqui. Se eu consigo. Compartilhar. Apresentação. Ah, joia. Joia. Então, vendo a tela direitinho? Sim, professora. Ok, obrigada, gente. Então, vamos lá. Deixa eu só... Então, na ementa da matéria de vocês, tem conceito de ciência política, evolução do pensamento político contemporâneo. Hoje nós veremos conceito de ciência política, depois esta evolução do pensamento político, nós vamos ver a evolução do Estado e como esse pensamento político se encaixa, né? Porque conforme foram mudando as formas de Estado, houve uma mudança do pensamento político, né? Daí vamos pensar como trabalhar esse pensamento político contemporâneo, porque no mundo contemporâneo se mudou completamente a forma de se pensar política, né? E depois, o Estado moderno, nós vamos ver o Estado moderno, e é interessante que a gente associe Estado moderno com Estado contemporâneo. E não, né? O Estado moderno surge lá na Baixa Idade Média, né? A partir do século XI. E a configuração dele, a figura do rei ali, bem gordinho. Daí vamos falar dos regimes políticos, a formação do Estado brasileiro, né?
Daí vamos falar o poder e as formas de governo. Hoje a gente já vai saber o que é Estado, o que é governo. Sistemas eleitorais, divisão de poderes. Vamos ver um pouquinho de cada coisa dessa. Daí vamos falar a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo e alguns temas do pensamento político atual, né? Até aqui, ok? Essa ementa eu vou passar para vocês, porém, ementa do curso de vocês está lá, mas eu vou colocar lá no AVA para que vocês tenham esta ementa em mãos e tal, para entender. Então, agora nós vamos começar a introduzir o que é ciência política através de um videozinho. Deixa eu parar aqui para pôr a outra. Ok. Onde está o nosso vídeo? Aqui. É um vídeo pequenininho, depois vai estar o link aqui nessa apresentação, então vocês têm como voltar a ele, né? Então, vamos lá.
Professor, esse vídeo é sem som mesmo? Oi? Só um minutinho. Fala, querido. Esse vídeo é sem som mesmo, sem áudio? Não acredito que vocês não estão ouvindo. Ai! Não. Ué? Deixa eu ver. Eu só falei agora porque eu tive que conectar o celular aqui, que eu estava assistindo pelo computador e tive que colocar no celular para poder falar. Aham, certinho. Deixa eu ver aqui. Eu nem escrevi porque eu sabia que a senhora estava apresentando e eu sabia que a senhora não ia ver o que ia escrever. Ai, Antônio, obrigada. Não, ele tem áudio. Eu vou tirar o meu daqui, porque às vezes eu que estou. Eu vou, mas como ele é curtinho, deixa eu ver se agora apresenta. Senão eu passo para vocês. Que coisa antipática! Olha se estão ouvindo. E seja empático nos comentários. Quando alguém fala em política, você já remete à corrupção. Agora sim saiu um som, professora. Será que existem relações de poder e um relacionamento? Pois eu não se preocupe que eu retomo depois as ideias principais. A ciência política é uma área do conhecimento. No meu não está apresentando a tela. Não sei se a senhora parou de apresentar. Entendi. Não, a professora treina para dar aula e mesmo assim ela erra. Deixa eu pôr aqui. Não está aparecendo porque eu não estou. Ele fala aqui mas eu não sei como compartilhar. Pronto. Vamos de novo. Rapidinho. Olha se agora aparece. Deixa eu pôr inteiro. E seja empático nos comentários. Estão ouvindo? Quando alguém fala em política, você já remete à corrupção. Sim, agora está ok. E vendo. Você sabe a diferença entre Estado e governo? Será que existem relações de poder e um relacionamento amoroso? Pode parecer absurdo, mas essas questões são do âmbito da ciência política. A ciência política é uma área do conhecimento que está articulada com mais outras duas áreas, a antropologia e a sociologia, ambas reunidas com o nome de ciências sociais. Cada uma dessas áreas do conhecimento estuda aspectos específicos da vida social. A sociologia estuda relações sociais, ou seja, a relação entre o indivíduo e a sociedade. A antropologia estuda os diversos tipos de comportamentos humanos, a cultura. E a ciência política estuda os fenômenos políticos, instituições, regimes políticos, essência dos partidos, lideranças, etc. A ideia de estudar os fenômenos políticos ao longo da história veio em 3 dimensões de análise. Primeiro, prisma filosófico, onde são analisadas as questões da origem, da essência, da justificação do fim ou da existência do Estado, e também das outras instituições sociais geradoras do poder. Em síntese, as discussões políticas na filosofia estão pautadas mais no dever ser, na origem, ou seja, questões bem abstratas. Tanto que hoje separamos ciência política da filosofia política. Segundo, prisma sociológico, onde fenômenos políticos, principalmente o Estado, é visto como uma forma de organização social que deve ser pensada com a sociedade e as relações sociais subjacentes. Terceiro, prisma jurídico. Acreditam que o Estado é de direito, e, portanto, é direito político, um corpo de normas. Kelsen é o principal expoente desse prisma com a ideia de um Estado gigante, formal, somente jurídico. Como podemos perceber, os fenômenos políticos podem ser pensados de diversas formas. A natureza desses fenômenos muda conforme a perspectiva que depositamos sobre eles. Para ficar mais fácil de compreender o que é a ciência política, vamos destacar os objetivos de análise dessa ciência. Para tanto, há um esquema que nomeamos como o alvo da política, em que cada camada desse alvo representa uma dimensão da ação política humana. Quais camadas são essas? São sociedade, poder, política, Estado e governo. Vamos a cada uma delas. Comecemos com a sociedade. Se você estuda sociologia há algum tempo e acompanha os vídeos do canal, já deve ter uma ideia científica sobre esse conceito. Ao contrário do senso comum, que afirma ser sociedade tudo que nos rodeia, para a sociologia, podemos dizer que a sociedade é um conjunto de relações humanas que resultam em produtos sociais. É como uma teia, um acontecer, uma ligação que mantém o ser humano vivo. Segunda dimensão, poder. Se o poder está dentro da sociedade, então podemos pensar que as relações sociais lançam mão de poder para acontecer. Mas o que é poder? Uma definição clássica, que é a mais utilizada no prisma sociológico, poder é a capacidade que um indivíduo ou um grupo tem de impor a sua vontade em uma relação social, mesmo contra a resistência dele. Em outras palavras, poder é você fazer prevalecer a sua vontade acima de tudo. Pensemos em algumas relações de poder existentes no nosso cotidiano. No grupo de amigos, a relação de poder. Na família, a relação de poder. Quando um assaltante com uma arma apontada na sua cabeça pede para você entregar tudo,
ou quando a polícia chega a ele, ele foge, temos uma relação de poder. Ou seja, poder é um fenômeno que sempre ocorre quando há uma disputa de vontades, de forças, que sempre uma sai vitoriosa. Poder são meios de influenciar a conduta alheia e existem várias maneiras de exercer o poder. O poder econômico, que é se valer de bens para induzir alguém a fazer alguma coisa. O poder ideológico, é aquele que se vale da posse de certas formas de saber, doutrinas, conhecimento, informações. E o poder político, que é a possibilidade do uso da força legítima como último recurso para a imposição da vontade sobre a coletividade. É o monopólio deste uso que faz o poder político. Falando de política, vamos a essa dimensão do nosso alvo. Política é a palavra mais carregada de negatividade desse alvo. Sempre que ouvimos política, lembramos de políticos profissionais. Mas será que política é só no Congresso, nas câmaras, no Executivo que acontece? Não é bem assim. A palavra política nasce na Grécia e dizia respeito a todas as questões relativas à vida na cidade, ao civil, ao público. Lembremos que a cidade, na Grécia Antiga, era uma cidade-estado, a polis. Portanto, participar da política era uma atividade do cidadão, importante para a vida na cidade. A partir do século XVIII, que a palavra política foi ligada às atividades referentes ao Estado. Daí porque pensamos nisso quando utilizamos a palavra política. Mas o que temos que lembrar é, política e poder estão relacionados diretamente, pois o poder é recurso inerente ao exercício da política. Temos que fazer um esforço e resgatar o uso antigo da palavra política, claro que em outro contexto, mas resgatarmos a ideia que Aristóteles afirmava. O homem é um animal político. A política está em nosso cotidiano, no local de trabalho, na sala de aula. Ter a consciência de que política é viver em um coletivo. Isso é necessário. Próxima camada. O Estado, de uma maneira bem simples, a gente pode definir da seguinte maneira. Um poder político que se exerce sobre um território e em um conjunto demográfico. É a maior organização política que a humanidade conhece. Estado é uma instituição social que exerce um poder político sobre um território e sobre uma população. Podemos dizer que o Estado moderno possui 3 características. Soberania, ou seja, dentro de suas fronteiras, o Estado possui autoridade suprema. Cidadania, a população que se encontra dentro do território soberano é cidadão e possui direitos e deveres comuns. E nacionalismo, possui um conjunto de símbolos que proporcionam um sentimento de pertencer a uma comunidade política. O Estado é definido por Weber como o detentor legítimo do uso da força física, ou seja, só o Estado pode utilizar a força física sobre aqueles que estão dentro de sua responsabilidade. Essa característica é uma das mais marcantes do Estado, e ela fica evidente com um simples passeio nas ruas, em algum conflito internacional ou em situações nas quais a ordem estaria perturbada. Vamos para a última dimensão. Se o Estado é uma instituição social que possui soberania em um determinado território, constituído por cidadãos identificados em torno de ideal de nação, o governo é a autoridade que administra o Estado. Os governos são formados pelos grupos que temporariamente ocupam o aparelho de Estado para gerir o poder político. Eles passam, mas o Estado permanece. Existem várias formas de governo, que são definidas pelas relações estabelecidas entre governantes e governados. A democracia, o tipo de governo hegemônico do século XXI, é apenas um modo de gerir o aparelho de Estado, dentre vários outros que já existiam historicamente podem ser conhecidos, e aqueles que ainda irão existir. Isto posto, conhecemos a definição de cada objeto que a ciência política pode tomar como seu: o poder, a política, o Estado, o governo e a sociedade. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo. Pronto. Ai, para. Pronto. Deixa eu só parar aqui que eu vou... Opa! Você sabe... Pronto. E aí, deu para ouvir um pouquinho o vídeo? Depois podem repetir, ver, nós vamos falar um pouco do vídeo, tá? Mas é só uma introdução mesmo para ver o que é objeto da ciência política, né? E algumas composições desses conceitos, né? Porque esses conceitos, todo conceito em ciências humanas não é simplório, não é simples. Ele é sempre, ele está atrelado ao contexto, está atrelado a uma história, está atrelado àquilo que nós valoramos naquele momento, ou a partir de um ponto de vista sobre esse conceito, né? Então, nada é simplista, nada em ciências sociais, ciências humanas em geral e ciências sociais
em particular, né? Então, vamos voltar lá para o nosso... Algum comentário? Gostaram do vídeo? É bom porque ele é bem sucinto, né? Gostei, ele é bem animado, né? Eu adoro animação. Se eu pudesse, Amanda, eu faria, mas não tenho essa capacidade técnica. Já me perco só de usar dos outros. Imagina, acho que deve ser um pouquinho complicado mesmo. Mas deve ser super bom dispor dessa habilidade, né? Mas a gente continua, a gente cata dos outros, como diz o Chacrinha, a gente não inventa nada, né? Só copia, então é só agregar aí e dar o nome a quem de direito, né? A quem fez isso. Deixa eu só colocar aqui agora. Estou compartilhar. Então, voltemos lá. Ok. Ali. Sim. Então, ele falou de 3 dimensões da política, né? A filosófica, a sociológica e a jurídica. Como eu falei para a Cíntia, eu não sabia que vocês eram a mesma turma do semestre passado. Então, não vejam nada que eu coloquei aqui como provocação, não, viu? Porque eu não sabia mesmo. Eu não atenei, eu achei que era só turma do segundo, mas daí eu lembrei, não, tinha do quarto também de administração. Mas, enfim. O que é essa dimensão filosófica, né? O que é inerente à área do conhecimento? Antes um pouquinho, só para localizar, então, a ciência política faz parte das ciências sociais, que estuda sociologia, que tem a ver com as relações entre indivíduos que formam a sociedade, né? Toda aquela questão que vocês já viram em sociologia, Durkheim, Weber, Marx, que também falam de política e falam de outras coisas, mas aquela questão de como forma a sociedade. Essa é a área de conhecimento da sociologia. Antropologia, que estuda as várias maneiras como a sociedade se manifesta, então, que a gente chama de cultura, né? De que forma se organiza em termos de interagir não só entre si, que é visto pela sociologia, mas também com a natureza, com outras sociedades. Então, as peculiaridades, o que há de peculiar e de comum entre as culturas. Essa é a área de conhecimento da antropologia. E a ciência política, que vai estudar o Estado, o poder e as relações com a sociedade, etc., que nós vamos ver aqui, né? Eu sou formada em Ciências Sociais, quando eu sou formada pela USP, lá a gente estuda as 3 ciências, né? Antropologia, Sociologia e Ciência Política. Esses dias até morreu o Verfort, que foi um professor meu, foi ministro do Fernando Henrique, e foi um professor meu maravilhoso de ciência política. E então a gente vê a ciência política dentro das ciências sociais. Hoje em dia já tem faculdades que estudam especificamente a ciência política, mas sempre, como ela é formada por, as ciências sociais são formadas por esses 3 eixos, estudar só uma coisa fica meio, assim, faltando o resto, né? Meio capenga aí no conhecimento. Mas, enfim. Então, a ciência política, a gente trabalha nessas 3 dimensões, filosóficas, sociológica e jurídica. Ele falou que até se estuda hoje, claro, dentro da filosofia deve estudar a filosofia política, né, que trata da questão do poder na filosofia.
Porém, dentro da ciência política, a gente também estuda a dimensão filosófica. Por quê? Porque é na dimensão filosófica que nós vamos ver o que é essencial na política. Aquilo que é essência, aquilo que é inerente, aquilo que é mais importante, né? Então, para entender a essência daquele poder, ou daquele Estado, ou daquele povo, ou da soberania, etc., nós temos que ver a origem dessas coisas, a justificação. Alguém entende por que a filosofia fala da justificação? Não. A justificação tem a ver por que aquilo acontece naquele momento histórico, político, histórico, que nós estamos vivendo, né? Igual agora o Talibã está tomando lá o poder no Irã, né? No Iraque, Irã, sei lá, qual que é? Perdi. Quem sabe Talibã está tomando o poder no... Alguém vê aí para mim, para não falar bobagem. E claro que a gente sabe que o Talibã é um regime baseado teológico. Afeganistão, professor. Oi, Antônio. Afeganistão. Ai, no Afeganistão, porque eu falei Iraque. Nossa, estou viajando aqui. Então, o Talibã é um regime teológico baseado na religião. A religião deles é muçulmana e eles são os radicais, os que chamam de xiitas, né? O radicalismo do ser muçulmano. E, claro, eles querem estabelecer uma nova ordem. Então, falar que é terrorista, já mataram o Bin Laden e não resolveu o problema de acabar com o Talibã, né? Então, tudo, adjetivar essa organização política que tenta impor a sua vontade através do poder e poder bélico, não resolve o problema. Então, uma análise filosófica dessa constituição dessa atividade política seria o que eles procuram, qual é a origem religiosa, o que eles procuram, eles se contrapõem a tudo que vem do Ocidente. Isso tem uma explicação histórica, que é justificada pela religiosidade. Então, o que é essa justificação? É você entender profundamente por que isso aparece nesse contexto agora, né? Porque a luta deles é muito antiga, e porque agora eles sentiram espaço? É porque os Estados Unidos está saindo? Será que é por isso? Ou tanto a Rússia como os Estados Unidos já tentaram ter o poder ali no Afeganistão, né? Os Estados Unidos, nossa, quantos soldados? Eu acho que hoje ainda tem mais de 3 mil soldados, não é isso? Alguém sabe? Antônio, você que está a par. Sei não, professor. Mas são muitos ainda. Eles já estão se retirando, mas são muitos. E não conseguiram, porque nós vamos ver em Maquiavel e vamos ver aí na teoria do Estado que há 2 componentes para você obter e manter o poder, que é a força e a legitimidade. Então, não adianta
só ter a força e não ter a legitimidade. Então, quando a União Soviética, a Rússia, né? Primeiro foi a União Soviética, depois a Rússia tentou impor uma forma de organização política no Afeganistão. Eles têm a força, mas não têm a legitimidade. O próprio Estados Unidos, ele tem a força, mas a legitimidade ela é inerente àquela população que se identifica com o Ocidente, não com o Oriente. Então, é uma situação bem complexa. Eu estou dando o Afeganistão como exemplo para que vocês entendam como a filosofia política ela busca a essência daquela condição, a essência daquela configuração política que a gente está estudando em determinado momento, né? Um pouco antes eu estava ouvindo um vídeo, meu marido adora história, que ele fala como Getúlio Vargas entra no poder, né? Nesse vácuo a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a quebra da economia aqui no Brasil. Então, foi um momento oportuno de impor uma nova política e quebrar com a política do café com leite, né? De Minas e São Paulo. Por quê? Porque o poder econômico já estava enfraquecido. Então, você analisar filosoficamente é analisar essencialmente qual é a essência, e não só os rótulos, ou não só a aparência, ou não só o contexto, né? A outra dimensão fala que é a sociológica. O que é a dimensão sociológica? É como a interação da sociedade com esse contexto político. Como o Estado se organiza frente à própria sociedade. Hoje, no Estado contemporâneo, não se pensa um Estado que não esteja em diálogo com a sociedade, né? Os Estados autoritários, que nós ainda temos vários Estados autoritários, eles estão destinados ao fracasso total em função de se afastar deste diálogo da sociedade, dessa interação com as necessidades da sociedade. Mas não se iludam, porque até lá na Coreia do Norte, né, que é eu acho que, não sei se é o que tem uma ditadura mais radical e tal, eles, em alguma medida, eles são legitimados por parte da sociedade. Em alguma medida, a gente não sabe, porque teria que estudar filosoficamente qual é a essência daquela sociedade, dessa composição, porém, quanto mais ele se afasta, mais fadado ao insucesso, mais fadado a esse poder ser ultrapassado. Não há armas que consiga manter um poder sem legitimidade. Então, hoje, se você pensar ali no Estado moderno, que nós vamos estudar mais para frente, claro que os senhores feudais legitimavam um rei, mas os servos nem sabiam disso, é outra composição, é outra configuração. Porém, hoje, no Estado contemporâneo, dentre a globalização, não há mais como você não estabelecer a esfera política junto da esfera social, né? E, por fim, a dimensão jurídica. A dimensão jurídica, óbvio, só surge com o Estado de Direito, com o Estado moderno, e resumidamente, vamos pensar na Constituição, que representa essa esfera, essa dimensão jurídica da ciência política, né? Constituição, porque é a lei máxima,
e depois todas as leis que falam da organização jurídica do Estado, né? Então, nós, para pensar em ciência política, nós temos que pensar nessas 3 dimensões. Até aqui, ok? Fácil, difícil, médio, não sei. Para mim tá ok. Estou jogando videogame? Alguém aí? Ok, professora, estou ouvindo aqui. Não sou muito bom em sociologia nessa parte filosófica, não, mas estou aqui tendo atenção aqui. Não, Antônio, é só para a gente introduzir isso, depois a gente aprofunda. Hoje é mesmo só para... Eu estou igual o Antônio. A senhora mostrou esse vídeo aí que passou aí, eu lembrei de uns vídeos que eu gostava de ler para compreender, ajuda bastante sobre filosofia e sociologia, aquele super leitura. Não sei se a senhora já viu ele no YouTube, super leitura. Eu vou ver, porque eu tenho uns vídeos que eu pego no YouTube, mas eu não sei se é super leitura de alguns temas. Mas eu vou ver, Antônio, para ver ele vai falando e desenhando ao mesmo tempo, né? Ai, muito legal. Eu até passei para o pessoal do ensino médio. Nossa, muito legalzinho, porque ele vai construindo, eu acho que é desse grupo, dessa área, muito legal, muito legal. Então, vamos lá, continuar na nossa sala aqui. Então, objetos de análise, né? Quais são os objetos de análise da ciência política? Então, quando a gente fala em ciência política, o que a gente vai ver? O que nós vamos estudar? Primeiro, a sociedade, né? Que é o conjunto de relações humanas, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, o que levou ao nosso radicalismo político aí no século, agora, a partir dos meados, né, da primeira década do século XXI, é impossível, porque não é um fenômeno brasileiro, né? É um fenômeno mundial. Nós tivemos um deslocamento conservador, uma onda crescente desse neoliberalismo econômico. E isso é impossível pensar sem analisar a sociedade, né? Então, todo radicalismo ele vem de alguns anseios e alguns receios da sociedade, né? Então, quanto o crescimento, por exemplo, da China como o maior país produtor ameaçou a sociedade ocidental mundial a ponto de haver esse deslocamento desse conservadorismo, né? Daí você fala, mas professora, o que tem o A com B? O que tem a ver o A com B é porque, com a crescente produção chinesa, não só se aumentou de forma, assim, escandalosa o consumo, o oferecimento de bens, o poder de consumo pelo barateamento da produção em todo o mundo ocidental, como também a diminuição drástica do emprego nos locais e também com o advento do mundo virtual, né? Do advento de toda a tecnologia. Então, olha, imagine, cresce a tecnologia, cresce a comunicação, cresce a produção de bens e, ao mesmo tempo, parte da população está apavorada com essa nova perspectiva. Ai, Antônio, pode ficar abertinho que eu adoro. Daí eu não me sinto
articulação, todo radicalismo à direita, desse conservadorismo, se dá em momentos de grande tensão social. Se nós pensarmos aí na Alemanha, no nazismo da Alemanha, a Alemanha vem de uma derrota na Primeira Guerra Mundial, ela está toda comprometida, porque ela não pode produzir um monte de coisas que ela se fez, que ela sempre foi as armas, que ela sempre teve know-how. Ela tem que seguir uma série de preceitos por ter perdido a guerra. Então, ela busca o inimigo comum, que nós já vimos no semestre passado, e ela assim, vai a fundo a esta loucura, né? Essa neurose de medo frente ao futuro, de medo frente à própria Constituição da Alemanha, né? E não é simplista, né? Porque a Alemanha, até o processo de unificação da Alemanha é tardio, ele sempre, ali era um aglomerado de poderes da Áustria, da Alemanha, vários lugares havia uma disputa de poder ali. Então, ali na Segunda Guerra, a Alemanha está paranoica com o seu destino, né? Sem ver a perspectiva do seu destino, né? Então, ela acumula isso ela traduz isso num sistema político altamente conservador e radical, como uma tentativa de sobrevivência de uma nova forma de ser. Mas isso sempre é muito contextual, né? Porque quando a gente está vivendo um certo contexto, parece que aquilo é forever, para sempre. Porém, não, né? Ela logo perde a Segunda Guerra, mas hoje ainda é um dos países, hoje ainda não, hoje continua sendo um dos países mais ricos e mais dinâmicos da Europa, né? Com crescimento, com muito produção de conhecimento tecnológico. Então, imagine, nós temos, quando a gente estuda ciência política, nada é simplista, nada. Aquilo leva, imagine o extremo nacionalismo que representou nos Estados Unidos a figura do Trump, por exemplo, né, com toda a bizarrice do Trump, frente à China se colocar aí ela diz que vai ser a primeira potência mundial daqui a 5 anos. Até nas Olimpíadas, se vocês acompanharam um pouco, foi muito curioso, porque a China se manteve lá como primeiro colocado em medalhas de ouro e tal, durante muito tempo. E graças ao Brasil, os Estados Unidos depois, no final, superou, porque nós perdemos 2 medalhas, né, de ouro. Então, os Estados Unidos superou e continuou em primeiro lugar. E vocês são novinhos, mas na época, se vocês olharem um pouco, na época da Guerra Fria, os países que mais tinham medalhas nas Olimpíadas era a União Soviética e era os Estados Unidos. Então, as coisas não estão apartadas, não estão separadas. É todo o contexto social que se reflete na política. Então, essa dimensão da sociedade como objeto de análise da ciência política, ela é fundamental para que a gente entenda a ciência política, né? Tudo bem? Até aí? Tudo ok? A outro objeto da ciência política é o poder, e o poder é isso mesmo. Ai, tadinho dos meninos, somos nós ali, no pé da sola. O poder nada mais é do que a imposição da vontade.
vontade, né? Seja qual for a imposição da vontade, se é um regime teocrático, né, baseado no poder de Deus, a imposição da vontade, entre aspas, de Deus sobre os demais. Se é um regime democrático, a imposição da vontade da maioria frente à minoria. Se é, sei lá, qual for a configuração, se é um regime absoluto, é de um frente aos demais, de uma família frente aos demais, né? Então, o poder é essa dimensão de impor mesmo a vontade. É tão triste quando, por exemplo, no Congresso passa a perda dos direitos lá dos trabalhadores, né? Por quê? Porque nós sucumbimos a essa vontade de alguns grupos de diminuir direito dos trabalhadores e só ficamos embaixo da bota mesmo, não há o que fazer, né? E, pelo menos, mas sempre é contextual, né? O poder sempre é contextual, ainda bem. Ele muda de grupos para grupos, né? Então, a gente viu um pouco a configuração do nosso Congresso Nacional, então nós estamos frente a um Congresso Nacional bastante conservador, porque ele é formado pela bancada pluralista, que representa os produtores, pela bancada evangélica, que é esse poder. Não pensem vocês que é do povo evangélico, é o poder das maiores instituições evangélicas, ou seja, das igrejas. Nós temos várias denominações evangélicas que nem entram, nem ciscam nesse poder do Congresso, né? Então, isso é interessante, nós temos que ver por onde anda esse poder, né? E como esses grupos conseguem impor a sua vontade, né? Qual é o poder? Como é dado esse poder? É através do voto, mas também ao poder de manipulação da vontade. A gente não pode desconsiderar esse poder, né? Quando nós somos bombardeados por ideias, por pseudo-verdades, eu nem falo por fake news, mas por pseudo-verdades, e nós também, é o poder que estão colocando em nós, né? Então, impondo a nós. É impossível, às vezes tem verdades que são colocadas, você nem sabe mais. Eu nem sei se a Flor de Lis matou ou não o marido, eu nem sei, ela falou que só foi um filho. Porque a gente é bombardeado por ideias que você fica assim, você fala, será? Eu tenho que ver aquele... Não minta para mim, para eu saber se ela está mentindo. Ou seja, né? Nós com tamanha manipulação da realidade, a gente perde completamente referencial, né? Eu costumava dizer, eu sou da geração que viu e acredita que o homem foi à Lua, porque nós vimos. Daí é muito interessante, porque eu sei que parte da geração de vocês não acredita que o homem foi à Lua. Mas ele foi por uma razão muito simples, que não havia nem tecnologia para mentir sobre isso. Então, parecia que a realidade era mais plana, não haviam várias dimensões. Hoje, como nós maquiamos, por exemplo, diz que não tem ninguém no Instagram que não ponha filtro, a não ser eu própria, né? Eu apareço sem filtro aqui no Instagram. Mas aquele povo do Instagram diz, você não sabe mais quem é bonito, quem é feio, quem tem pele boa, quem tem pele ruim, quem é magro, quem é gordo, que é tudo. Inclusive, meninas, que isso é importante, disse que eles falseiam mulheres plus size, mulheres magras, vestem a roupa e fica perfeita. Daí eles fazem com filtro, sim. Eles fazem uma gorda falsa para que aquela roupa fique perfeita
como se fosse, entendeu? Põe na magra e incha a roupa e a gorda. Olha aqui, então a gente é bombardeado de várias formas, né? Isso tudo é uma maneira de exercer o poder, tá? Vamos ver outro objeto da ciência política, a própria política, né? O que é a política, né? A política é essa configuração desses grupos disputando o poder. Então, a política, ela vem da palavra polis, por isso política, polis, porque se tem a ideia da política a partir da polis grega, Atenas, né, dessa polis grega, onde se percebeu ou se tomou consciência de que vários grupos disputavam o poder. E até entre os filósofos, que se viam como os mais aptos a exercer o poder, havia os sofistas. Sócrates, não se esqueça, ele foi condenado à morte pela própria democracia grega, né? Lá na praça, né? Na praça que se discutia política. Então, a política é o espaço de disputa de poder, de grupo. Professora, fala, querido. Ele foi morto porque ele começou a mandar questionar, Sim, porque, olha, tudo. Nós achamos que é inerente ao capitalismo, mas não é, né? O que a gente acha que é inerente ao capitalismo? Por exemplo, se tem uma preocupação com o planeta, daí lá com toda a consciência ecológica, daí o capitalismo vai e se apropria dessa consciência ecológica e faz um monte de produto. Vende produto ecológico, vende produto sustentável e vende nada. Então, se perdeu consciência ecológica, é não consumir, e daí o capitalismo transforma nesse produto. É o mesmo aconteceu com a filosofia. A filosofia surge para romper com o pensamento mágico, místico, com o pensamento baseado na fé, né, nos deuses gregos, para pensar a sociedade de maneira autêntica, de maneira verdadeira. Os homens, através da lógica, iriam pensar a sua sociedade e a configuração do seu Estado, do seu poder. Mas daí os próprios políticos da época já se apropriam desse conceito, dessa filosofia, e começam a formar políticos. Então, os filósofos, os sofistas, eles tinham escola para que os filhos dos aristocratas, lá, dos mais poderosos, pudessem virar os próximos políticos daquela situação. Então, aquela ideia primeira, que era entender, refletir, usar a racionalidade, usar o conhecimento, tal, para atingir o poder, foi apropriado. E Sócrates fala assim, não pode ser assim. Primeiro, você tem que saber quem você é, até para saber o que você quer, saber o que vai ser a sua cidade, né? E daí queriam matá-lo, porque não, eles só queriam formar políticos profissionais mesmo. É mais ou menos isso. Mas, enfim, então nunca a política é um território neutro. A política é um território de disputa. Disputas mais acirradas, guerras, disputas que geram até guerras mesmo, né, de fato, até disputas mais diplomáticas. Porém, é sempre um território de disputa. E todo homem que faz parte da polis, ou seja, da cidade, que faz parte da sociedade, ele é um ser político. Então, não existe essa condição
Ah, não, eu não sou política, eu não falo de política. Ao, entre aspas, não ser política e não falar de política, você adota uma posição política, né? Que dá espaço para outros políticos fazerem a política. Aristóteles já falava isso, né? Aquele que não quer saber de política, ele é governado por aqueles que querem saber de política. Então, não há uma posição neutra. Nunca há uma posição neutra. Qualquer posicionamento que nós tomamos frente ao Estado, frente à cidade, é um posicionamento político, tá? Então, esse é outro objeto da ciência política. E o Estado, não, essa figurinha do Estado é muito legal, ó. A mão que arrecada e a mão que cuida. Eu adorei essa. Deus. O Estado é essa configuração, né, onde se dá que forma o Estado? O poder político, o território e a população. Então, onde o Estado está? O Estado sempre está em um território, com uma população determinada e frente a um poder político que muda. Este poder político que muda é o governo, que administra o Estado. A princípio, território e população se mantêm. Por que a princípio? Porque, em alguma medida, muitas vezes, historicamente, países perdem território ou roubam território, igual o Brasil, né? Ele foi roubando de quem passava por perto. E hoje o jeito mais moderno de roubarem território é comprar meio Paraguai, né? Antes eles mataram os paraguaios e invadiram mesmo. Agora a maior parte, ou grande parte dos latifundiários paraguaios são brasileiros, né? Que chamam os brasileiros, né? Compraram terras e isso tem uma influência política? Claro que tem. Eles vão fortalecer ali poderes que beneficiam os negócios dele frente ao Brasil, né? Então, isso é bastante interessante. Tanto que o Brasil tem uma série de leis que proíbem o outro Estado comprar território, comprar terra no Brasil, né? O estrangeiro ele pode ter um terreno, mas não pode ter uma fazenda, não pode ter uma fábrica, sei lá. Tem uma série de normativas para que, através da compra de território, não se domine politicamente um país, né? Então, isso é bem importante. O Estado, a princípio, é perene, a princípio, porque ele pode mudar a população, ele pode mudar o território, e o que muda sempre no Estado é o governo, que representa este poder político. Mas o poder político não está só no governo, ele está no governo frente à negociação com outros poderes políticos, né? Igual nós falamos que o Getúlio Vargas ele entra aí numa enfraquecimento do poder político dos cafeicultores e dos laticínios, né? Do produtor de leite de Minas. Depois a gente vê um momento no Brasil, por exemplo, quando falamos que quando houve a ditadura no Brasil, era um governo totalmente aliado aos Estados Unidos. E isso não era, se a gente for estudar filosofia política, não era intencional, não era um devaneio. O Golbery de Souza e Silva, ele era o intelectual do governo militar, né? E ele achava que estar aliado aos Estados Unidos era uma estratégia pertinente para o desenvolvimento do Brasil. E, de certa forma, foi por o Brasil estar aliado aos Estados Unidos, ele conseguiu desenvolver
sua satélites, né, a sua comunicação. Ele conseguiu desenvolver indústrias de base, né, porque ele conseguiu algumas facilidades com essa composição, né? Claro que nós estamos em outro contexto mundial, onde nós tínhamos um Estado forte, independente da configuração, se era ditadura ou não, era um Estado forte e com uma soberania muito forte. Então, ele conseguia fazer coisas, né? Quando entra o Collor, por exemplo, que ele está, fora o fato dele ser um louco varrido e louco de fato, né? Ele usava entorpecentes para ficar louco, ele tinha uma outra configuração do poder político, que era uma abertura para o mercado externo. Isso não é à toa, isso é porque é um contexto de abertura que atinge não só o Brasil, mas toda a América Latina, né? Então, se não fosse Collor, fosse outro Zé Mané, também teria esse movimento, né? Depois, Fernando Henrique fortalece os banqueiros que viam perdendo espaço com poder econômico. Depois, o próprio Lula fortalece todo esse setor latifundiário, né? Os ruralistas e oposição à economia bancária, tal, tanto que houve diminuição de juros, porque foi uma troca de fortalecer esse setor para poder minimizar as labutas do trabalhador, né? Daí o tiro saiu pela culatra, esse setor cresceu tanto que tirou o próprio governo que o apoiou e se põe no radicalismo aí, num Estado totalmente conservador e voltado a esse setor, que como se o Brasil não precisasse mais de indústria nem de comércio, só precisa de latifúndio, boi, vaca, nem vaca, você mata as vacas, a gente precisa da vaca para ter bezerro, né? Daí a gente come a vaca, exporta o boi e assim caminha a humanidade, né? Então, o que eu estou dizendo, que a configuração do Estado, ela muda em termos do poder político, porém, a princípio, o território e a população, não, radicalmente, né? E o governo, gente, essas charts estão bem... O governo é o que administra o Estado, né? Elas são bem... não concordo com esse governo. Esquerdista, petralha, ladrão, comunista. E nem com os anteriores, que por falhas deles criaram vocês. Aí não tem argumento, né? Porque quando a gente não concorda com esse governo, a gente já é comunista. Mas também com os outros não concordamos. Então, o governo é sempre contextual. Nós continuamos Brasil, apesar dos governos, né? E seremos, eu acho, por algum tempo ainda, um Estado configurado como Estado brasileiro, né? Então, ali, olha a Kombi. A Kombi representa em verde e amarelo, mas podia ser qualquer governo. Vamos por ali, vamos por aqui, vamos para lá, vamos para cima, vamos para baixo, vamos para a direita, para a esquerda. Não, eu que mando. Então, é essa balaio de gato, que é qualquer governo. Não pensem vocês que é só esse, é que a charge é boa, mas qualquer governo, ele tem internamente também a disputa do poder. É muito difícil um governo hegemônico. Um governo é hegemônico só quando é uma ditadura imposta por um exército muito forte. Daí tem hegemonia, mas fora isso, ele sempre vai ter que negociar com o Congresso, ele sempre vai ter que negociar com as minorias, porque mesmo sendo maioria, ele tem que negociar para se manter. E não esqueçam que o conceito de minoria política não é de menor de número,
é de menor representatividade no poder. Por exemplo, mulheres são minoria, porque, apesar de ser maioria na população, ela tem menor representatividade no poder. Bem pouquinha, falar a verdade, tem umas mulheres ainda que não lutam pelas mulheres quando estão no poder, né? Então, é isso. O governo é aquela parte móvel do estudo, né? Do Estado. Hoje, falam que o Estado ele se compõe de soberania, cidadania e nacionalismo, dos símbolos nacionais, né? Como eu disse, esses conceitos todos, eles são bastante mutáveis e flexíveis, porque quando nós falamos de soberania, é o poder que o Estado tem de administrar o seu próprio território, a sua própria população. Porém, se a gente pensar hoje na Europa, né, que tem aí a zona do euro e tal, os estados, cada país, não é totalmente autônomo ou totalmente soberano frente à sua população e ao seu território, né? Tanto que a Inglaterra que saiu da zona do euro, né? Saiu porque ela quer retomar a sua soberania, né? Ela saiu sem nunca ter mudado a moeda, mas ela não quer seguir as diretrizes aí dessa Europa, né? Então, o conceito de soberania também é fluido, ele muda. Imagine a soberania na época da Guerra Fria, ela ia até o chefe aí do bloco, né? Aqueles países que eram influenciados pelos Estados Unidos, a soberania de cada um ia até a influência americana. Da mesma maneira, aqueles países que eram governados pelo bloco soviético também eram soberanos até esbarrarem com o poderio soviético, né? A cidadania hoje também é um conceito muito fluido, né? Porque nós temos, sim, a nossa população dentro do nosso território, mas nós temos um fluxo de estrangeiros muito grande por todos os territórios, né? Que compõem essa população de maneira, ora é uma, ora é outra. E como agregar esse conceito de cidadania a todos esses estrangeiros que passam por esses territórios, né? Hoje há uma discussão interessante no sentido de conhecimento, mas bem ruim no sentido humanístico, né? Onde os refugiados da Alemanha, os alemães estão questionando porque os refugiados têm mais direitos do que o alemão nato. Claro, a Alemanha é o país da culpa, então eles têm tanta culpa que eles trazem os refugiados e enchem de direito lá para eliminar a culpa. Mas, enfim, então é uma discussão que passa por esse conceito de cidadania, né? Qual esse Estado ele deve servir ao cidadão, qual cidadão, né? Composto por estrangeiros ou só pela sua população? Também a questão do nacionalismo, né? Se não fosse essa composição nova do mundo, as bandeiras, os símbolos de nacionalidade de um país, eles já deveriam ter desaparecido, né? A gente caminha por um mundo que seja globalizado não só pelas tecnologias, mas também pelo direito, também pelas políticas públicas, também um mundo para todos, né? Porque ninguém merece mais o mundo do que outros. Todo mundo que nasceu nesse mundo deveria merecer no mesmo sentido. Então, hoje se está bastante fluido esse conceito de soberania, cidadania e nacionalismo que é inerente ao Estado, né?
E daí, pronto. Daí eu fiz caça-palavra para vocês, que eu vou passar o slide, vocês fazem. Vocês têm até a semana que vem para fazer isso. E é para... Só para testar o conhecimento deles. Eu vou passar agora para vocês, por WhatsApp, este slide, um texto que fala de ciência política, e que mais? Tinha mais coisas, sei lá, porque eu vou pondo aí. E é isso. E aí, gente, tudo bem? Deu para entender? Deu para pegar a ideia de ciência política? É legal, né? É bem legal, é bem bacana. Eu dava aula aqui na Unifesp, no pessoal de relações internacionais. Nossa, como eles estudam ciência política. Eles têm que estudar muito, 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 muito. Porque eles veem a ciência política, não do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Essas conexões. Não, Cíntia, são mais conceitos que a gente vai atrelando. Isso, cada partezinha dessa, depois a gente retoma o estudo, é só para vocês verem qual é o objeto mesmo da ciência política. Então, não é tanta coisa assim para ver uma ciência tão... Pior é a matemática. Imagine os objetos da matemática. Ciência política aí só tem 5, 6 objetos. Então, é bem legal. Mas não é difícil, não. É interessante, é interessante. Quando a gente reconhece as dimensões, é bem interessante. Eu vou fazer a nossa chamadinha só para falar. Agora eu não estou vendo vocês, então se alguém colocar no site, me avisa, tá? Quem tiver com o microfone, me avisa. Amanda Gomes. Presente. Ana Tereza Leite. No. Presente, professora. Tá aí. Demorei a ligar o microfone, mas Não, tô aqui ainda. Anne Carolina de Almeida Gonçalves. Não. Antônio está aí. Santos. O Arthur está aí. A Cíntia está aí. A Gerly estava. Gerly Reis. Presente. Aí. Flávia Santos, eu não vi. Alguém viu a Flávia? Não, né? Não. Iris Lei. Não vi também. Joyce. Não. Laísa Barros Pedrosa. Não, gente. É do mesmo grupo? Professor, o Arthur está falando presente no chat. O Arthur está falando presente no chat. O Arthur, eu sabia que ele estava aí, nós falamos. Obrigada, querida. Leonardo está aí? Abreu? Legal. Livina Marques. Livina, né? Livina Marques. Sim, não? Não. Está no chat aí, Cíntia, Amanda? Matheus Duarte. Matheus, eu não vi. Também não. Matheus fala quando ele está, ele fala. O Juan está aí? Está aí ainda, Juan? Não. Juan? Apareça, Juan! O Juan foi embora. Juan?
Cutuca o Juan. A Verican está aí, o Erican, né? O Erican. Presente, o Erican. O Erican. E a Wayne também está aí, né, Wayne? Tá ou não? Wayne já saiu também? Eita, nós. É o Wani, professora. O Anne, é você? Não, só falando o nome dela, é o Wani. O Anne não está aí não, né? Não. Ok. Oi? Eu tinha visto o nome dela aí, não sei se ela tá aí ainda. Eu também vi, só que agora não vi mais. Deixa eu voltar aqui. Onde estamos? Perdi onde eu estou. Onde eu estou? Onde está meu Meet? Nossa, é tanta janela que eu não consigo me ver. Meu Deus, não. Meet. Aqui. Olha, me perdi. Então tá, gente. Há alguma pergunta a mais? Deixa eu ver. O Juan tá aqui, que ele não... Ó, deixa eu ver se eu entro também. Não. Não, o Anne está aqui, sim, marcado, mas não fala. Deixa eu retomar lá, senão o povo vai brigar comigo. Deixa eu entrar aqui de novo. Diário de classe. Aqui. Apareceram não, né? Vou por meio. Opa, por quê? O Juan tá aqui na aula, só que ele não está respondendo. Ele deve estar... Deve estar... Vou por meio, então. Deve estar jogando videogame. Fazendo exercício de matemática. Oh, Deus, não. O Leonardo, agora voltou tudo aqui. Tá nós. Que dificuldade, professor. Como se é enrolada. Deixa eu ver aqui. Em ordem. Imagina uma dificuldade. E não salvou. A Flávia não está. Vamos de novo. A Diana está. A Flávia não está. Essa turma aqui que não está. A Iris Lei não está. A Joyce não está, né? E a Laísa não. Nem o Leonardo. Nem a Lívia. Deixa eu ver. Leonardo tá, né? O Leonardo tá, desculpe, Leonardo. Matheus, não, o resto não tá. Ok, vou salvar. Salve. Pronto, salva. Com sucesso. Então tá, gente, muito obrigado. Segunda-feira nós estamos aí. Eu vou passar agora os negócios e faço exercício que vocês vão adorar. O exercício aparece o nome, a classificação, tem tudo que vocês gostam de concorrer, de passar. E não é simplinho, não. Peguem a palavra-chave, voltem para o texto, vocês vão gostar. Tá bom? Então tá. Beijo. Ok, professor. Boa noite. Bom descansar. Boa noite. Obrigado. Bom descanso para vocês. E Boa noite. Obrigada pela aula. Igualmente.
obrigado. Beijo, 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 beijo. Parar a gravação. Boa noite, professora. Oi, querido. Boa noite, boa noite.